Introdução à análise de graus de liberdade. Então, a análise de grau de liberdade, ela representa o número de variáveis que devem ser especificados para resolver o sistema de equações que descrevem o modelo. Portanto, o usuário deve ter domínio sobre o tipo de equações e os algoritmos associados a diferentes unidades de modelagem. Às vezes, o usuário tem que decidir entre modelos alternativos, com, com propriedade, graus de liberdade e métodos de convergência que podem ser bastante diferentes. Por exemplo, podemos encontrar alguns problemas na simulação rigorosa das colunas de destilação, porque nesse modelo há vários reciclos internos. A imposição de valores exatos para produtos pode levar a falhas de cálculo devido a inconsistências no balanço material. Isso ocorre quando a gente está, por exemplo, simulando uma coluna de destilação e a gente quer atingir determinados alvos de concentração, por exemplo, no topo ou no fundo. A especificação de recuperação de componentes, como a razão entre vazão de componente do produto e na alimentação, são opções mais robustas para a convergência, ou seja, mais segura. Isso não quer dizer necessariamente que você vai sempre conseguir convergir uma coluna de destilação usando esse tipo de especificação, mas a tendência é que essa opção seja mais robusta, mais segura. Então, grau de liberdade. O que é o grau de liberdade? Como a gente já viu antes, é o balanço entre o número de variáveis e o número de equações necessárias para se executar o cálculo. Então, para cada elemento do processo, nós temos o grau de liberdade, é o número de variáveis menos o número de equação. Já está descontado aqui aquelas variáveis especificadas previamente, né, que são as premissas do nosso cálculo. Então, que tipo de variáveis são aquelas que a gente classifica como variáveis pertinentes? Concentração, temperatura, pressão, vazão e também podem existir variáveis de repetição em determinados casos, para determinados equipamentos, né? Por exemplo, como destilação e tal, onde o número de pratos se tornaria uma variável também. Concentração, temperatura e pressão, elas são do tipo intensivas. Isso significa que são variáveis que não dependem da vazão, enquanto que outras, por exemplo, vão depender da vazão. A própria vazão é uma delas, né? A gente poderia também ter o fluxo energético, né, de entalpia e outras, por exemplo. Equações de restrição. Nós temos equações de restrição que são consideradas aquelas inerentes, de balanço de massa, de balanço de energia e de equilíbrio químico. Equações de restrição. As restrições inerentes são normalmente resultado de definições e consideradas como identidades. Por exemplo, o conceito de estágio de equilíbrio envolve as restrições inerentes, tais como temperatura do vapor deve ser igual à temperatura do líquido e a pressão do vapor deve ser igual à pressão do líquido, das quais o sobrescrito V e L se refere às correntes de equilíbrio na saída do estágio. A restrição de balanço de massa são o número de componentes balanços escritos para os números de componentes presentes no sistema, desde que só se lide com sistemas não reativos. Cada composto químico presente é um componente da regra de fase. Uma alternativa é escrever o número de componentes menos um balanço de massa por componente, né? E um balanço global. As restrições de distribuição de fase refletem as exigências que a fugacidade do componente na fase vapor deve ser igual à fugacidade do componente na fase líquida. Em sistemas líquido-vapor, se os componentes estão em todas as fases,
isso se torna uma restrição. Em sistemas líquido-líquido-vapor, para cada componente terá 3 dessas restrições, mas somente 2 serão independentes. Em geral, quando todos os componentes existem em todas as fases, o número de equações de restrição, devido ao fenômeno de distribuição, será o número de componentes multiplicado pelo número de fases menos 1, onde P é o número de fases presentes. Vamos ao exemplo do fluxo homogêneo. Vamos coletar o número de variáveis e o número de equações pertinentes. Balanço material de fase. Então, nós teríamos uma vazão global e P menos uma vazões por fases. E uma equação em que a vazão global deve ser igual ao somatório das vazões por fases. No caso das frações molares, nós teríamos P vezes o número de componentes, né, frações molares, né, um conjunto para cada fase. E C equações, que seriam que a vazão por componente vai ser igual às suas frações molares multiplicado pela vazão, né, por fase. Balanço por componente. Então nós teríamos C vazões por componentes, certo? E nenhuma equação a contabilizar, porque ela não seria linearmente independente em relação ao balanço do material de fases. As restrições de fase, nós teríamos P, onde P é o número de fases, né, variáveis, né, de temperatura, P, né, pressões, certo? E P menos uma equações que seriam restrições de temperatura, a temperatura de todas as fases seriam iguais, e também P menos uma equações relativas à pressão, porque todas as pressões em todas as fases seriam iguais. Equilíbrio de fase. Então nós teríamos C variáveis, C potenciais químicos para cada componente, e P menos um P é o número de fases, multiplicado pelo número de componentes, né, equações. E as restrições de fração molar? Nós já contabilizamos as frações molares no item frações molares, mas nós devemos contabilizar também P equações, em que essas equações restringem o somatório das frações molares como sendo igual a 1. Bom, somando-se todas as variáveis, nós encontraríamos então P vezes C mais 3P mais C variáveis, e somando-se todas as equações, nós teríamos P vezes C mais 3P menos 2. Fazendo o balanço entre o número de variáveis menos o número de equação, nós encontraríamos. Finalmente, nós encontraríamos então que o grau de liberdade para um fluxo homogêneo seria igual a C, onde C é o número de componentes, mais 2. Isso significa que para calcular completamente um fluxo homogêneo, eu devo fazer C mais duas especificações. E pode-se repetir esta análise para vários elementos de simulação e obter o grau de liberdade correspondente. No próximo módulo serão detalhados os elementos ou operações unitárias mais comuns presentes em todos os simuladores de processo comercial. Neste módulo você viu o conceito detalhado de dimensionamento e simulação, cálculo do grau de liberdade e a especificação de variáveis como determinação do problema a ser resolvido, dimensionamento ou simulação.